Será que Tomara que eu não tenha perdido toda a gravação. Até trouxe uma velhinha aqui para ancorar os nossos anjos de guarda. Deixa eu pôr aqui. Pronto. Então, voltando ao raciocínio, né? Ai, ai. Não é brinquedo, não. Maternidade. Então, quando vem essas questões da nossa família de origem, gente, o que é investimento em terapia? E aconteceu comigo também. Eu já tive nesse lugar de processo de cura dessa minha criança magoada, porque é ela que vem. Eu não estou chamando aqui ninguém de criança, não. Eu estou falando do nível de entendimento. Está gravado no inconsciente algumas questões que são ativadas. Questões, eu digo que, vamos deixar claro aqui, questões que te machucaram, que te entristeceram, questões que você viveu na adolescência, na fase dos 8 anos, onde, por exemplo, você se sentiu encolhida, que teve que engolir o que você queria falar, que teve que, por exemplo, chegar no lugar e só respirar, não podia falar, não podia mexer, não podia comer, porque antigamente tinha essas questões, né? A gente tinha que silenciar a nossa personalidade em troca de amor, em troca de poder estar ali, recebida na casa das pessoas. E isso vem, né? Então, muitas vezes, quando você estava com alguma dor e a sua mãe não te deu a atenção que você precisava, ou porque ela tinha mais conexão com outro irmão, ou porque esse próprio irmão dava mais trabalho e a mãe tinha que ficar dando mais atenção para esse irmão. Então, são várias questões, cada uma de nós aqui tem a sua própria história e que precisa ser olhada de forma individual. Mas, no contexto do grupo, eu trago isso. E pegue um papel, pegue uma caneta, e comece a escrever para você, lá da infância. Como que aconteceu tal situação? Como você se sentiu? Como você gostaria de ser acolhida naquele momento e não foi? Como você gostaria de ser vista? E aí eu peço que vocês leiam e releiam até vocês entenderem que ali vocês não são vítimas, que muitas vezes o que aconteceu foi apenas uma desconexão de mensagem. Falta de tempo da mãe, por exemplo, agora que a Fiorella precisou ser retirada da sala de aula para poder dar aula. Não que eu não a ame, mas agora, nesse momento, a minha prioridade é estar com vocês, é gravar a aula. E muitas Entendi. vezes ela não vai Percepção. entender. Hã? É percepção, porque quando a gente é criança, a gente vê o mundo hiperdimensionado. Então, às vezes, uma coisa que para a mãe da gente não fez tanta. Não era coisa de alarde, a gente não viu dessa forma, né? A gente vai ver com os olhos de criança e E vai o ficar cérebro de criança também, né? com os olhos de criança, né? E o cérebro de criança, porque o cérebro de 8 anos não é o cérebro de 45. Então, muitas vezes, é muito importante também a gente olhar pelo lado da neurociência. Ok, ela ainda não entende, mas por que o maternar existe? Para trazer esse lugar de mãe de volta, mas de mulher em primeiro lugar. Porque é a adulta que mora dentro de mim que tem que chegar, racionalizar a situação, ir lá, ligar a televisão do quarto, colocar ela lá e pela 10ª vez explicar. Agora eu não posso ficar aqui com você porque eu tenho compromisso profissional. E eu não te amo menos que isso. Menos por isso, aliás. Entende? E aí a gente tem que se cuidar, tem que se nutrir. Toda mulher tem o poder de renascer em vida, assim como a flor de lótus que nasce da lama.
Todas, ainda que estejam na escuridão, podem trazer luz e manifestar algo belo. Essa mensagem é um chamado para você viver o seu renascer. O que precisa morrer para que o seu melhor possa nascer. Então repitam comigo: eu estou pronta para renascer em vida. Eu estou pronta para renascer em vida. E é sobre isso, sobre esse renascimento que a gente vai agora fazer essa meditação. E hoje eu peço que vocês se acomodem num lugar confortável, para que a gente possa revisitar lugares dentro da nossa mente, onde nós guardamos questões com os nossos pais e irmãos que não nos cabem mais. Agora eu convido vocês a olharem para essas questões com amor, no lugar de grandiosidade que vocês são e ocupam na vida, para que vocês possam se liberar dessas cobranças, se liberar dessas questões. Porque se vem no campo, é porque existe algo ali para ser olhado. E se você vive uma relação de equilíbrio com seus familiares de origem, pai, mãe, irmãos, ótimo. Faça também, porque aí essa meditação ainda vai reforçar mais ainda positivamente esses laços, que são importantes, fazem parte de quem nós somos. E se você não conheceu seus pais, não teve irmãos, faça também. Faça também. Peraí, só um minutinho. Faça também para que você possa se fortalecer como ser humano. Combinado? Vamos embora? Então eu vou colocar uma música bem aqui, porque o Spotify aqui não está funcionando, isso porque está na frente do. Vou pôr uma frequência, depois eu vou mandar essa playlist lá no aplicativo para vocês poderem fazer. Vou pôr a frequência de 528 Hz, vocês não vão ouvir daí, tá? Pronto. Bom dia, Vê. Então vai sentando, acalmando a mente, se conectando no aqui, no agora. Deixando lá fora tudo que é lá de fora, eu vou só fechar o microfone de vocês para a gravação ficar mais concentrada aqui. Peraí. Depois eu libero, tá? Isso, muito bom. Continuam me ouvindo, né? Podem conversar comigo pelo chat se vocês quiserem. Então eu peço que a partir de agora você comece a respirar. Nessa prática respiratória, eu peço que a cada expiração você solte todos os nós escondidos e revelados do seu corpo. Que todos esses nós comecem a derreter, colocando para dentro, através da inspiração, uma luz verde da cura, um prana, onde, quando intencionamos a cor verde, automaticamente o nosso cérebro entende que você está entrando num processo de regeneração. A cor da natureza, um dos grandes remédios para o ser humano, é a conexão com a natureza. Então agora, visualize você de frente
para uma grande mata, calma, serena, no amanhecer do dia, onde o sol começa a penetrar as árvores altas e frondosas, onde a relva molhada toca os seus pés, te trazendo sensação de segurança. Onde borboletas coloridas voam, pássaros cantam, dando bom dia para você. Flores se abrem, liberando para suas narinas perfumes deliciosos que te conectam com a felicidade. E do seu lado direito, você encontra uma grande cachoeira, forte, intensa, enorme. Do seu lado esquerdo, você percebe um rio passando, grande, poderoso. Logo atrás de você, eu peço que você convide a energia do seu pai e coloque entre você e a cachoeira do lado direito. Do lado esquerdo, eu convido a sua mãe a estar presente, toda a energia que ela representa para você. E agora, ela também deve ser convidada a se posicionar entre você e o rio, no seu lado esquerdo. Você inspira e dá um passo à frente, permitindo que os seus pais fiquem atrás de você. E de repente você percebe abrir uma grande porta à sua frente. E dentro dela, você começa a perceber uma grande tela conectada na sua vida de hoje. Você consegue ver ali o que aconteceu hoje de manhã. Você consegue se ver dormindo na noite anterior, o banho de ontem, a última refeição de ontem. É como se você pudesse olhar a sua vida como espectadora. E aí, como mágica, você começa a perceber coisas que antes você não conseguia perceber. Porque agora você mudou o ângulo de visão da sua própria vida. Olha para trás, espantada, sente a presença do seu pai e da sua mãe, o melhor que há dentro deles. E olha de novo para a sua vida. E seus olhos começam a perceber quantos milagres você é capaz de manifestar. Porque eles são reais. Você apenas não conseguia enxergar. Uma paz interior toma sua alma.
E sobre a sua cabeça, de repente, começa a pulsar uma luz branca que vem lá direto do centro do céu. E essa luz branca vai lavando todo o seu corpo, preenchendo tudo que você é, com rodamuinhos, como se fossem anjos de Deus se aproximando e te abençoando, te limpando, para que você possa ver cada vez mais os pequenos detalhes que se perdem ao longo da correria do nosso dia a dia. Como um passe de mágica, você começa a perceber que você começa a enxergar coisas que no mundo real, fora da tela, você não tem capacidade. É como se esses anjos pudessem acionar em você um dom mágico da percepção do sutil. E aí você começa a perceber uma fina corrente luminosa que conecta o seu companheiro a algum lugar lá em cima. O mesmo acontece com seus filhos, com seus animais e com você. Existe um fio invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos da alma, que te conecta com a fonte de tudo que há. E ele é dourado, e ele é vivo, e ele é fluido, e ele é forte. É como se fosse um cordão umbilical luminoso que te conecta a Deus. E de repente, seus olhos começam a perceber brilho nas plantas que estão na sua casa, como se elas emitissem raios luminosos para todo o entorno. Quem tem bichinho em casa vai poder também perceber o quanto ele brilha e o quanto ele tem o poder meio violeta, meio dourado, de limpar o ambiente, de ancorar o amor. Que sorte a sua de poder perceber tudo isso assim, com esses olhos diferentes. E olhando as paredes da sua casa, você percebe, algumas brilham, outras estão escuras e entristecidas. E como um passe de mágica, você percebe que aquela parte que é escura, quando vocês se aproximam e estão sorrindo, essas partes da casa de vocês começam também a clarear, a brilhar, a se curar. E aí o seu racional começa a entender que você, através da frequência que vibra, na alegria, na gratidão, no amor, tem o poder de curar a sua casa. E de repente você se vê numa cena de um abraço. Quem é essa pessoa que te abraça? E a casa começa a expandir como um grande sol. E aí você percebe que quando você se abraça com intenções luminosas no coração, com as pessoas que você mora, com as pessoas que você convive, tudo ao redor começa a brilhar. E aí você entende que o poder de manifestar coisas grandiosas na sua vida vem de dentro de você e soma forças com quem mora dentro da sua casa, a sua família. E agora uma grande chave vira na sua mente. E mentalmente você começa a repetir
Quando eu vivo o amor, ele se multiplica. Quando eu sinto felicidade, ela se multiplica. Quando meu coração vibra alegria e se une ao coração de quem eu amo, tudo se multiplica. Só agora eu vejo o poder que existe em mim. Só agora eu vejo os dons e talentos que Deus trouxe para minha alma. Só agora eu vejo. E só agora eu entendo que eu sou capaz de manifestar coisas grandiosas. E essa porta se fecha na sua frente. A sua vida vai continuar, porque agora você vê o que existe além dos olhos humanos. E você volta a dar um passo atrás e se aproxima dos seus pais. Pega nas mãos energéticas deles e repete: pai, mãe, não há mais nada a pagar. Eu sinto muito, porque até há poucos minutos eu me via como vítima da vida. Mas só agora eu vejo o meu poder. E de vocês eu tomo a vida. E sou grata por isso. Eu percebo, através dessa representação, dessa cachoeira e desse rio, a grandeza que vocês me deram, a força que vocês me deram, cada um do seu jeito. E eu tomo a força desse rio, eu tomo a força dessa cachoeira para minha vida e integro vocês em mim. O melhor de vocês agora vive em mim. E com respeito, gratidão e honra, eu sigo a minha vida. E hoje eu reconheço que todo rio e toda cachoeira também tem seu lado sombra. E se a gente não age com respeito, eles nos machucam. Só agora eu vejo que quando eu entro numa cachoeira e desafio essa cachoeira, quando eu saio do meu lugar, essa cachoeira me machuca. Mas quando eu volto para o meu lugar, essa cachoeira me nutre. E quando eu pego dela só o que eu preciso, eu me sinto em paz. E reconheço também a força desse rio. E tomo dele apenas aquilo que for preciso, para que o meu fluxo emocional seja regenerado. Com respeito e honra, eu pego aquilo que serve para mim, desse rio. Aquilo que eu posso sustentar no meu lugar, de ser menor que esse rio e que essa cachoeira. Para que eu leve para a minha vida apenas o que contribui para mim. Mãe, pai, só agora eu vejo que vocês me deram o que tinham, o melhor que tinham. E eu honro vocês por isso.
Mas só agora eu vejo que vocês vivem em mim. Só agora eu vejo que sem a permissão de vocês eu não estaria viva. E através de vocês, algo foi construído dentro de mim que me permite viver a vida que eu vi diante dos meus olhos. E só por isso eu sou grata. Agradeço a Deus, agradeço a tudo como foi e agradeço a tudo como é. E agora eu volto para o meu lugar. Em honra a tudo como é. Agora eu olho para a minha vida. E vai respirando fundo. Volta da mata. Senta de novo, conscientemente nesse lugar. Devolve a sua mente para o seu corpo. A viagem está encerrada. E eu peço que vocês voltem para o aqui e para o agora. Eu vou abrir o microfone de vocês para que vocês compartilhem como foi essa. Ó, podem ativar o som de vocês, se vocês quiserem, tá? Quem quiser falar. Alguém aí? Meninas, deixa eu ver se eu acho vocês. Tá todo mundo de câmera fechada. Se quiser falar bem, se também se não quiser, não tem problema, tá? Tá tudo bem, Vivi? Sim, eu bocejei muito durante a visualização. Essa meditação nos traz a consciência da grandeza dos nossos pais. Como um grande rio poderoso e uma grande cachoeira. E a gente pode escolher estar dentro desse rio ou não, entrar nessa cachoeira ou não, mas elas existem aí, dentro de vocês. A cachoeira vem para representar a força de ação, de manifestação, de ir para o mundo, a fluxo. E o rio são as águas emocionais, a calmaria, o direcionamento emocional. Eles existem aí dentro de vocês. Mas vocês podem escolher o que é que vocês querem ter desse rio na vida de vocês. Deixa eu pôr que não perturbe, gente, porque saiu aqui. Só um minuto. Ai, meu Deus, peraí. Pronto, voltou. Porque o babado é doido, então a gente age com respeito com o rio e a cachoeira, certo? Ninguém entra com responsabilidade no rio, numa cachoeira. E a mesma coisa com os nossos pais. Devemos pegar dos nossos pais apenas aquilo que não nos fere. Mas devemos ter respeito e honra.
porque eles têm uma força maior que a gente. E não é para ignorar pai e mãe, não é para parar de falar, não é isso. Isso é um processo resolvido dentro da gente. Que tem acontecido, infelizmente, um grande erro de percepção de que devemos afastar dos nossos pais. Só que não é sobre isso. É sobre curar dentro de nós aquilo que nos fere. Ai, Ana, mas toda vez que eu vejo a minha mãe eu fico muito mal. Ok, mas ela é sua mãe. Então, vamos criar um mecanismo que permita você encontrar sua mãe e que não te fira. Você não precisa ficar 24 horas enfiada na casa da sua mãe. Você não precisa contar para sua mãe tudo o que acontece na sua vida. Você não precisa ir todo santo dia almoçar, pedir bênção. Não. Encontre um caminho que te nutre e que não te fere. Porque tem muita mulher adulta com raiva da mãe, mas não consegue separar. Tem que tudo ir lá que acontece na vida e contar para a mãe, pedir a opinião da mãe. Mãe, quero abrir uma empresa. A mãe, coitada, nunca saiu de casa, sempre trabalhou dentro de casa. Você vai pedir opinião para abrir uma empresa? Não faz sentido, porque é uma coisa que ela não tem experiência. Chega uma fase da nossa vida que os nossos pais envelhecem. E a gente começa a perceber que talvez eles estão mais lentos, menos pacientes, zero filtro. E que muitas vezes isso é também uma alteração hormonal, uma alteração biológica. E tem gente que já era ruim e que fica pior. E aí você tem que aprender a lidar. Aprender a lidar. Eles são seus pais. Ah, Ana, meu pai abusou de mim. Meu pai me espancava. Eu não consigo conviver. Ok, mas não fique falando mal do seu pai para os outros. Isso só traz coisa ruim para você. Só atrai coisa ruim para você. Entende? Confia na lei humana, confia na lei de Deus. E sai desse fuá emocional, desse emaranhado emocional e energético. Faz sentido, Vivi? Sim, Ou não? Se não fizer, faz. fala que eu trago outro raciocínio. Não, faz sim. Mesmo depois do episódio, né, que eu comentei que me desestabilizou, aí ela, né, me manda mensagem, conversa comigo e eu converso naturalmente. Só que eu não entro na questão que me machucou, né? Eu acho que isso aí é igual você falou, eu tenho que tratar isso internamente e converso com ela da melhor maneira possível. Eu vou abrir aqui com vocês um exemplo, sem falar nomes, obviamente, mas uma das filhas se afastou do convívio dos pais, porque todas as vezes que ela ia visitar os pais que moram em outra cidade, em outra capital, ela tinha que ficar muito tempo lá, que era um lugar longe. Então ela tinha que dormir, ela tinha que entrar no esquema daquela casa. Não tinha como ir fazer uma visita, almoçar e voltar. E o que acontecia? Toda vez que ela saía de lá, que ela voltava para a casa dela, onde ela trabalhava, onde ela morava com o marido e com os filhos, ela sentia muitas dores no corpo. Ela sentia insônia, ela sentia um descontrole emocional, uma impaciência com as crianças, uma impaciência com o chefe. E aí eu falei para ela o seguinte: encontra um caminho
para não querer chegar lá e achar que você sabe mais que os seus pais. Não é porque você estudou coisas sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade, que você sabe mais que eles. Chegue lá para visitar no lugar de filha. Não vá querer só se a sua mãe pedir ajuda, mas não vá abrir armário, jogar coisa fora, não vá invadir a privacidade dos seus pais, é a casa deles. Chegue lá para visitá-los no lugar de filha. Ajude a fazer um almoço, peça licença para ajudar. Mãe, posso te ajudar? Mãe, posso fazer algo para te ajudar? Leva sua mãe para passear. E percebe também se ela gosta, porque tem muita mãe, por exemplo, que se sente incomodada em ir em certos tipos de restaurantes, por exemplo, porque não está acostumada, nunca teve dinheiro para isso. Entende? E a pessoa vai se sentir violentada. Então, respeite o limite que os pais de vocês têm. Se a sua vida desabrochou para um outro lugar, ótimo. Mas não queira impor essa mudança, esse crescimento, inclusive, para a vida dos seus pais. Porque às vezes você vai depositar um dinheiro na conta da sua mãe, na conta do seu pai, ok. Mas às vezes, talvez eles não vão nem usar, porque eles não querem o dinheiro. Ou talvez eles vão. Cada caso é um caso. Eu falo aqui mais uma vez para uma percepção de grupo. Então, se não serve para você, essa história um dia pode contribuir com alguma percepção sua em algum contexto. A gente sempre aprende com tudo. A gente sempre aprende quando a gente sai do lugar, do ego da pessoa que sabe tudo, que é melhor que todo mundo, porque isso é uma grande dor, é uma capa de proteção, e se coloca no lugar de, nossa, eu nunca tinha pensado nesse ângulo, eu não sabia que existiam famílias assim, que é tão diferente da minha realidade. Que bom saber. O dia que eu cruzar com alguém assim, eu vou saber, de repente, dar um conselho, dar um direcionamento. Faz sentido para vocês? Sim. Então, Vivi, sim, é bem forte. Às vezes a gente quer curar os nossos pais. E isso é a melhor, vou falar um palavrão, é a pior cagada que a gente faz. É feio falar palavrão? É feio. Mas eles não estão prontos, de repente, para receber. Sai da ordem, gente. É o pai que dá. Desde que a gente nasceu, a gente não tem o direito de invadir, de invalidar as conquistas dos nossos pais, esfregar na cara deles que, ai, nossa, eu tenho um carro melhor que o seu. Não. Uh-uh. E a gente faz isso inconsciente, tá? São leituras invisíveis. E aí fica o convite aqui, chegue no lugar de humildade. Chegue no seu lugar de pequena, porque nós, filhos, viemos depois dos nossos pais. Já passou muita água debaixo da ponte da vida deles e a gente não está nem na metade do caminho. Então, quem veio antes sabe mais que a gente. Deixa eu ler a sua reflexão. Ontem escutei uma reflexão. Quando vais visitar uma pessoa, não se preocupe com o pó. Isso não é sobre o pó. O Eu pó da vi essa, casa. eu vi essa reflexão essa semana também.
Você não tá lá para limpar o pó da casa da sua mãe. É. Você tá lá para curtir o bom. Nós somos treinados só para olhar o defeito de nós e dos outros e dos lugares. Só que a gente esquece de olhar o que tem de bom. Esse móvel que está aqui atrás de mim, ele tem 80 anos. E tem partes deles que estão lascadas. A folha da madeira tá faltando pedaço, ó. Aqui, por exemplo. Não sei se dá para ver na câmera. Mas o que acontece? Quantas histórias tem nesse móvel? Esse móvel foi desenhado para essa casa. Quando meus sogros compraram, a casa já tinha os móveis. E quantas pessoas já viveram histórias lindas e tristes nessa casa? E os móveis já estavam aqui. Eu cheguei depois. Eu odiava esses móveis. Eu queria ir ali na loja. Meu sonho era comprar mobília na Artefato. Uma loja chiquérrima aqui em São Paulo. Tem vários lugares nas capitais do Brasil. Tem Nordeste, tem no Mato Grosso. E aí eu fui estudar decoração, que é uma coisa que eu amo, meu hobby. Eu fui entender sobre móveis dos anos 70, dos anos 60. E aí eu vi o valor disso aqui. Eu vi a história por trás. E eu honro hoje esses móveis. É um privilégio ter esses móveis. E eles não são só uma herança que o meu marido recebeu. E ele comprou também, né? Porque a casa não veio só de herança. Mas, hoje, no meu olhar de adulta, que entende as coisas, eu consigo perceber o valor dessa cadeira que eu tô sentada. E eu não estou falando de valor financeiro apenas. Eu estou falando de valor emocional, de respeitar a história de que aconteceu aqui antes de mim e reintegrar a minha história. E como eu curei a minha vontade de ter móveis que eu fosse na loja escolher? Eu fui pondo junto. Eu não precisei apagar a história do antigo. Eu integrei, e o futuro é a integração, já diz a minha professora. E aí a gente integra o passado no presente. A gente integra em nós as histórias dos nossos pais e as nossas histórias. A gente integra a mente com o corpo, o belo com o feio, o arrumado com o desleixado, a visão humana com a visão espiritual. Integra e cria o nosso caminho. E assim, vamos construindo uma vida com mais leveza, mais ancorada em Deus, mais ancorada no todo. Ó, Fiorella tá quieta lá no quarto. Por quê? Porque eu, no meu lugar de adulta, fui lá, liguei a TV, acomodei ela na cama, pus uma mantinha e dei uma bronquinha. Pus limite. Tá quieta lá. Nem lembra que eu tô em casa. Eu consegui fazer o trabalho com vocês. Agora eu vou sair daqui, vou deitar lá um pouquinho com ela antes do meu próximo compromisso, que eu tenho ainda 15 minutos. E é assim a vida. A gente coloca limite e deixa entrar na nossa vida só aquilo que faz sentido e que faz sentir o coração. Então, se existem conflitos familiares, coloque uma peneira. Não feche a porta. Porque fechar a porta é excluir o nosso irmão, é excluir a nossa mãe, é excluir o nosso pai, é entrar numa posição inferior e que é infinitamente inferior da nossa própria capacidade. Porque nós somos seres grandiosos e temos capacidade, sim, de colocar limites como se fosse uma peneira, onde entra no seu campo apenas aquilo que faz
sentir bem. E a peneira breca aquilo que não serve mais, deixa com o outro que é do outro e fica com você só o que é seu. Passa da peneira para você só aquilo que você escolhe. Então não é romper, porque aí você quebra um sistema, você quebra a ordem. E quem se lasca na vida é você. Agora, quando você, em vez de fechar a porta na cara do outro e excluir o outro da sua vida, você integra, colocando essa peneira chamada limite, aí a vida flui, o dinheiro entra, os clientes chegam, a gente não adoece, e a gente pode ser chamada de chata, de arrogante, de metida, tá tudo bem, faz parte da peneira. A gente é chamada de blogueira, a gente é chamada de, ai, só trabalha, só estuda e não cuida do filho. Eu ainda tô com isso entalado na minha garganta, preciso trabalhar isso na psicóloga. Porque para estar aqui, eu faço terapia também. Porque a minha vida é do babado também. Eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo e vive dentro de uma redoma de luz. Todas as questões que vocês me trazem, eu já vivi. Eu também tenho um irmão desgarrado. Eu também tenho pais que são emocionalmente fragilizados. E eu entro fácil no lugar da salvadora. Não é à toa que eu escolhi me formar como uma profissional da área da saúde, que tem o arquétipo do salvador, do curador. Por quê? Porque existe isso em mim, essa dor, essa ferida. É quando eu volto para o meu lugar de, opa, eu não sou melhor do que ninguém, eu só percorri estradas que eu posso ajudar pessoas a percorrerem. E esse é o meu lugar, de ser instrumento, de ser canal de facilitação, unindo ferramentas que eu fui lá, paguei curso, pós-graduação, graduação e trago tudo junto aqui. Toda meditação que a gente faz, todo exercício sistêmico sempre tem um movimento respiratório, que vem da fisioterapia respiratória. De repente vem um alongamento, que vem da fisioterapia clássica. Que de repente vem uma ativação pélvica, que vem da fisioterapia pélvica, que é a minha base de formação. Quando eu cuido, por exemplo, de pacientes que estão com questões profissionais, entra a Ana Laura, administradora de empresas. Eu tenho uma graduação em administração de empresas. Eu vim do mercado financeiro. Eu sei lidar com a empresa. Eu estudo gerenciamento de empresa, porque eu tenho uma empresa. E eu cuido, sim, direciono, sim, as minhas pacientes, as minhas mentoradas. E aí vem Ana Laura, terapeuta, psicanalista, terapeuta integrativa. E aí vem tudo isso, terapeuta sistêmica. E eu convido vocês a se olharem também desse lugar, de integrar todas as partes que vocês são formadas. Filha, irmã, mãe, empresária, confeiteira, profissional que trabalhou nos melhores hotéis do mundo. O quanto de bagagem isso trouxe para a vida de vocês hoje, para vocês serem quem são hoje. Faz sentido, meninas, para a gente encerrar? Sim. Hum? Você já é como eu, meu amor. Sabe por quê? Senão você não sustentaria estar aqui me ouvindo. Muita gente não dá conta. Muita gente corre. Porque eu escolho ser a pessoa que abre os olhos do outro. E escolho ser a pessoa que tira a pessoa do vitimismo. Aqui não tem vítimas. Aqui tem mulheres adultas e fortes. Porque eu já fui a vítima. E eu vi que enquanto eu vivi como vítima, eu não saí do lugar, eu procurava um salvador. Quanto de dinheiro eu já gastei com salvadores que não me salvaram? O autoconhecimento me salvou, o auto-amor me salvou, a espiritualidade me salvou desse lugar de vítima. E é esse caminho que eu trago aqui no Maternar.
A Fiorella veio como a grande chama para falar: acorda, minha filha. E a endometriose também. Eu agradeço a endometriose. Eu ainda estou em cura. Ainda estou tratando. Essa semana eu tive dores. Mas ela me despertou. O meu corpo, que é o órgão, que é o mecanismo mais sábio da humanidade, é o corpo humano. Ele manifestou essa doença para me trazer para esse lugar que eu ocupo hoje, do maternar. A endometriose nasceu só porque eu precisava estar aqui. E hoje eu encerro a nossa vivência com essas reflexões. Certo, meninas, mulheres, minhas mães maravilhosas? Vocês são mães protagonistas, gente. Aos poucos eu vou trazendo esses termos novos para que vocês tomem o protagonismo verdadeiro na vida de vocês. Certo? Não quero mães vítimas, eu quero mãe protagonista junto comigo nessa jornada. E eu vou liberar essa vivência de hoje lá no YouTube, tá bom? Lá no Instagram, vai para a plataforma, vai para o aplicativo. Verena, você me pediu o link de pagamento do aplicativo, eu já vou te mandar hoje, tá? Eu esqueci, desculpa. A Mari já me cobrou 4 vezes. Porque ela não tem acesso ainda ao link, porque a gente trocou, tá bom? Eu também Fiquem não bem. recebi. Não, mas você já está assinando. Você pode ver o dia que você pagou o valor lá da assinatura, porque é o mesmo valor. Então, para você, não, eu não mandei o link do combo, porque é o mesmo valor que você já paga. Ah, não, então ok. Então, pode continuar pagando do jeito que você está pagando, tá bom? A única diferença é que as pessoas vão pagar o valor da Black Sistêmica, que é um plano de 6 meses com valor que você já paga. Porque você é fundadora, então você, a Verena, e tem mais as outras meninas que são as fundadoras e que têm lugar de honra nessa casa. Sempre. Quem sabe o ano que vem a gente faz uma coisa presencial. Vamos pedir para Deus. É? Vou fechar a gravação. Um beijo. Obrigada. Peraí, Verena.